Maria da Penha completa 17 anos. Quem tem mais detalhes é Larissa Batista. Larissa, boa noite a você, bem-vinda. Boa noite, Henrique, para você, para quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Mais uma vez estamos falando sobre esse enfrentamento, contra a violência doméstica, a violência contra a mulher. Desta vez falando então da Lei Maria da Penha, dessa mulher tão forte que representou, a história dela na verdade, representou ali um exemplo para que a gente começasse a discutir e ter uma lei de fato que conseguisse auxiliar e também que a gente tivesse medidas para proteger as mulheres do nosso país, Estamos tendo então essa comemoração de 17 anos dessa história que começou com 2 tentativas de feminicídio. Em uma delas, Maria da Penha foi baleada, inclusive, enquanto estava dormindo, ficou paraplégica. É uma história bastante complexa que a gente até pensa que essa gravidade toda não iria acontecer hoje em dia, 17 anos depois, mas ainda estamos enfrentando, sim, essa situação, não só no DF, mas em todo o país, Por isso, nós viemos, então, conversar com o delegado Ronei Matsui, que é o responsável pela delegacia especializada no atendimento à mulher, para que a gente fale justamente, doutor, sobre as medidas, como a gente pode continuar contribuindo, evitando e, claro, discutindo sobre a violência contra a mulher que ainda vem acontecendo muito. Boa noite, doutor. Obrigada por participar com a gente aqui no Cidade Alerta. Importante, mais do que nunca, falar sobre a medida protetiva, sobre as denúncias em qualquer delegacia aqui do DF, Boa noite mais uma vez. Boa noite Henrique, telespectadores. Enfim, hoje nós estamos comemorando os 17 anos da Lei Maria da Penha, mas o cenário no Distrito Federal em relação aos feminicídios ele é bastante preocupante. Então talvez nós não tenhamos tanto o que comemorar, Nós estamos aí com um número já de 22 feminicídios consumados nesse ano. É um número que já superou sobremaneira os números do ano passado, que foram 17 feminicídios. E nós temos um risco de um recorde muito triste, se nada de novo for feito, que é superar o recorde histórico de 28 feminicídios que aconteceu no Distrito Federal. Henrique, a gente, claro, pode bater uma bola, É importante a gente conversar sobre isso, até porque, como o doutor falou, são 22 feminicídios. Semana passada a gente conversou, infelizmente, trouxe aqui no Cidade Alerta e no nosso jornalismo mais um feminicídio em São Sebastião, de forma tão brutal, Uma mulher ali estava levando o seu filho para a escola, deixou o seu filho, saiu, foi atingida com uma chave de fenda, enfim. Então a gente tem que realmente discutir sobre isso, Nenhuma. Primeiro, delegado, muito obrigado pela sua presença nesse dia que a gente tem que aproveitar e discutir mesmo, ampliar esse debate. Eu queria começar ouvindo o senhor sobre sua avaliação da Maria da Penha, 17 anos. Nós avançamos com essa lei, não é? O Brasil avançou, não é? O senhor tem esse entendimento? Com certeza, Henrique. Assim, a legislação, a Lei Maria da Penha, a Lei de Proteção à Mulher no Brasil é uma legislação que é reconhecida internacionalmente, inclusive pela ONU, como uma das legislações sobre o tema mais avançadas que se tem notícia. Mas, infelizmente, a gente vê que ainda não foi o suficiente para a gente chegar aonde nós queremos chegar, que é ter o que realmente comemorar, que é o número de 0 feminicídios. Mas, assim, a legislação é, de fato, inovadora, ela representa sim um avanço e dá uma série de garantias e direitos às mulheres para que elas possam ter a proteção, a tutela do Estado em relação a essas violências que são sofridas. Doutor, a gente estava analisando também os dados da Secretaria de Segurança Pública e a gente observa que há um padrão, quando a gente vai falar de feminicídio, vai estudar sobre feminicídio, principalmente a forma como isso acontece. Na maioria das vezes os homens, ex-companheiros ou companheiros, usam uma arma branca. As mulheres têm ali entre 33 anos de idade. O homem, então, afirma que tem um sentimento de posse, que não aceita o final do relacionamento e, em muitas das vezes, a polícia, o Ministério Público, enfim, ninguém sabia que aquela mulher estava sofrendo dentro de casa, no seu contexto ali familiar. Por isso, é importante que
claro, a mulher, né, que está sendo vítima, ele denuncie, mas também familiares, vizinhos, amigos, para que a gente tenha mais essa rede de proteção? Perfeito. Assim, a violência doméstica é um fenômeno multicausal, multifatorial, é extremamente complexo. Para se intervir em um fenômeno de tamanha complexidade, é preciso uma ação integral por parte do Estado. Uma ação que vá muito além da segurança pública e dos órgãos de segurança pública no sentido estrito. Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem vários órgãos que estão envolvidos nessa temática. A Secretaria de Segurança Pública tem uma iniciativa que é fantástica, uma iniciativa de vanguarda nacionalmente, que é a Câmara Técnica de Monitoramento dos Feminicídios, em que se é feita uma dissecação para saber ali, em todos os casos de feminicídio que aconteceram no Distrito Federal, qual o perfil do autor, qual que é o perfil da vítima, qual foi o instrumento utilizado. Então, são informações que podem subsidiar ações públicas para o real enfrentamento desses crimes. E conforme você falou, tem algumas variáveis que elas são, sim, muito importantes, né? Então, eu citaria aqui talvez 3 variáveis, né, que são bastante relevantes e que às vezes isso não é levado muito em conta quando são elaboradas as políticas públicas para se enfrentar a violência doméstica. A primeira variável que você falou é a questão da denúncia. Nós observamos que 70% das vítimas de feminicídio consumado no Distrito Federal, 70% é mais de 2/3, é 7 em cada 10 mulheres. 70% dessas mulheres, dos seus familiares ou amigos, ninguém nunca procurou o Estado para noticiar que essa mulher estava sendo vítima de uma violência doméstica. Então, a informação que chega ao Estado é que uma mulher foi vítima de feminicídio. Em 7 dos 10 casos, a primeira informação que chega ao Estado é essa, que ela foi vítima do feminicídio. Então, o fato já está consumado e toda aquela prevenção, todos aqueles serviços que poderiam ser ofertados, né, inclusive até mesmo ao agressor, né, para que ele superasse, né, essa questão e não chegasse a recrudescer a violência até o feminicídio. E tudo isso foi passado uma borracha, tudo isso não se teve a oportunidade de oferecer àquela vítima e àquele agressor. Então é importante que o vizinho, que o familiar, que o amigo que tem conhecimento dessa violência doméstica, que denuncie. Ele não precisa intervir diretamente naquele caso, mas ele precisa avisar o Estado e dizer: olha, Estado, olha a Secretaria da Mulher, olha a Secretaria de Segurança Pública. Tem uma violência doméstica, uma possível violação de violência doméstica, né? O Estado vai investigar isso e vai tentar ofertar a esses envolvidos o suporte para que isso não recrudesça. O outro aspecto muito importante que você falou também é a questão do álcool. O álcool é uma variável que muitas vezes é ignorada, né? A gente observa pelas estatísticas do painel de feminicídios que aproximadamente 64% dos casos o autor que cometeu o crime estava sob a influência, usava de uma forma abusiva ou álcool ou drogas. Então a gente vê que isso é muito corriqueiro. E o que fazer em relação a isso? A gente precisa ter essa constatação e pensar em políticas públicas para que a gente consiga, de alguma forma, controlar melhor esse acesso, essa oferta de álcool, para fazer que isso não seja tão fácil e que potencialize esse escalonamento da violência doméstica. Ou seja, Henrique, a gente está falando sobre um papel coletivo, né? Estamos falando tanto do nosso papel como denunciantes, mas também de uma educação, principalmente dos homens, de entender seja sobre o consumo de álcool, o consumo de drogas, mas também sobre esse entendimento de posse, ou ainda que a mulher é um objeto ali que ele precisa controlar, principalmente quando a gente fala sobre fins de relacionamento, né? Então a gente está falando sobre uma atuação coletiva que deve ser, com certeza, de todos nós. Né? É preciso confiar nas forças de segurança, Larissa. É preciso confiar nas forças de segurança. O que disse o delegado. Você faz o chamamento e o Estado vai conferir. Seja na delegacia, seja na secretaria, enfim. O Estado tem que checar essa informação, esse grito de socorro. Agora, tem uma questão, delegado, que eu queria colocar aqui nessa nossa conversa, que me parece importante, que não precisa esperar apanhar para pedir socorro.
aquela questão psicológica dentro de casa, aquela pressão psicológica dentro de casa, aquilo faz um mal danado à mulher. E ela precisa perceber que aquele caminho não é o melhor para ela, não é? Então, muitas vezes a gente percebe que a mulher espera apanhar para aí sim pedir socorro. Me parece que não precisa esperar apanhar, não é, delegado? Perfeito, Henrique. Você descreveu de uma forma excelente o que é a violência psicológica, né, em relação à mulher. Então, muitas vezes, ela não está sendo agredida moralmente, ela não está sendo ofendida com xingamentos, ela não está sofrendo ameaças de morte, ela não está sofrendo agressões físicas ou tentativas de feminicídio. Mas há ali um contexto de pressão, de controle, de sufocamento, né? Por exemplo, de ofensas veladas, né? De impossibilidade de acesso a familiares, a amigos, né? A telefone. Então, assim, controle de horário e tal. Talvez esses controles sobrepostos levem a vítima a um dano que seja incalculável, né? Às vezes até maior que algum outro tipo de ofensa, como uma ofensa moral, né? Então, conforme a Larissa tinha falado, né, só resgatando o terceiro ponto, né, Larissa, essa questão do sentimento de posse que o homem tem em relação à mulher é um fator relevante para quase 90% dos casos de feminicídio, Henrique. Então, esse sentimento de posse é que faz com que o autor tente controlar, né, a vida da mulher, que faz com que ele tenha esse ciúme excessivo, esse controle, e faça com que ele não aceite o término, a separação, e parta aí para as agressões físicas, ameaças de morte ou até mesmo para o feminicídio. Então, é preciso que o estado de posse dessa informação potencialize as políticas públicas que já são realizadas, né? Então, tem uma política pública da Secretaria de Educação, por exemplo, que intervém nas escolas públicas para que eduque aquele jovem em formação, para que ele não considere aquela menina, aquela namorada, a colega, um objeto, né, que não seja que não tenha esse sentimento de posse em relação a ela, e também em relação a essas meninas, essas mulheres, que elas não se subordinem, né, não se admitem a serem consideradas esse objeto. Então, esse tipo de formação é cultural, é educacional e vai levar, com certeza, alguns anos para surtir efeito, mas é algo que o GDF tem feito, né, e isso busca enfrentar essas 3 variáveis relevantes que nós vínhamos discutindo. Educação é tudo, é tudo, é tudo. Ô, delegado, eu queria saber seu pensamento sobre medida protetiva. Esse último caso em São Sebastião chamou a atenção demais, porque a Deilane acabou morrendo depois de pedir medida protetiva. Desse ex-companheiro avisar via áudio: eu vou lhe matar, é bom você pedir mais segurança que eu vou lhe matar, isso está em áudio. E ele acabou cumprindo a promessa. O senhor acha que precisa mexer na medida protetiva de alguma maneira para que esse documento realmente tenha um valor maior na mão das mulheres? Henrique, eu não conheço o caso a fundo, né? Mas assim, com essas informações que você já está me passando, eu posso te adiantar algumas constatações. A vítima de feminicídio ou de tentativa de feminicídio que procurou o Estado ou que pediu uma medida protetiva, ela é minoria. Então, a grande maioria das vítimas que sofrem essa tentativa de feminicídio ou feminicídio, ela nunca procurou o Estado. Então, estatisticamente, é muito melhor para que a mulher esteja protegida que ela procure o Estado, que ela noticie a ocorrência policial, que ela peça sim a medida protetiva e que essa medida protetiva ela seja deferida. Mas é óbvio que também 100% dos casos talvez não seja possível evitar, né, com absoluta convicção a ocorrência de alguma tragédia, mas o Estado sim tem várias ferramentas e vários serviços que podem ser ofertados à vítima para que ela se sinta mais protegida. Então, eu poderia te dizer, por exemplo, que nós temos uma ferramenta um programa que se chama Viva Flor.
Por meio do programa Viva Flor, e nós queremos implementar isso já nos próximos meses, a expectativa é que lá na própria Delegacia Especial de Atendimento à Mulher 2, por exemplo, a mulher já saia da delegacia com um dispositivo na mão. E esse dispositivo, Henrique, ele vai acionar diretamente as forças de segurança para que, em havendo qualquer perigo para essa mulher, as forças de segurança deem a ela um atendimento imediato. Então, isso é uma iniciativa que vai buscar sanear e poderia, por exemplo, ter evitado esse caso que você está me exemplificando. Isso eu falo sem conhecer de uma forma tão detalhada e tão profunda. Mas, além disso, também tem outras medidas. Por exemplo, às vezes a medida protetiva ela é deferida e o autor ele passa a ser tornozelado, E quando você bota essa tornozeleira eletrônica, às vezes você também vai monitorar a vítima. Você monitora os dois ao mesmo tempo. Então, a vítima e o autor, eles ficam em círculos, de forma que um não pode se aproximar do outro. E se um se aproxima do outro, o órgão de segurança pública, ele aciona essa pessoa e fala, olha, se afaste. Se você se aproximar mais, nós vamos mandar uma viatura. Então, assim, são medidas que vão sendo escalonadas e interpostas. À medida que a gente vai tomando conhecimento desses casos que acontecem, o poder público vai pegando, opa, o que aconteceu nesse caso? O painel de feminicídio, ele faz esse raio-x, ele faz essa autópsia, daquele crime, vê exatamente o que aconteceu e como o poder público poderia melhorar e dar uma resposta para dar mais garantia à vítima. Então, é isso que tem se procurado fazer. E talvez a melhor resposta para esse caso, esse infeliz caso lá de São Sebastião, seja exatamente esse, Talvez ofertar, de uma forma mais contemporânea à vítima, esse serviço, do Viva Flor. Então, impedir, que esses autores eles possam, de fato, recrudescer e concretizar essas ameaças. Porque, infelizmente, não é possível ter um policial ao lado de cada mulher, de cada vítima potencial. Mas se ela tiver um dispositivo desse, é como se ela estivesse com um policial ao seu lado, ou pelo menos a poucos metros. Excelente Doutor, muito o projeto. obrigada pela entrevista, por essa conversa, Pois não, excelente o projeto Viva Flor e a gente vai se aprofundar nele com certeza nos próximos dias. Excelente ideia. Delegado, um abraço ao senhor, muito obrigado pelo carinho. Atenção aqui com o nosso programa ao vivaço, Larissa Batista. Agora você acompanha uma reportagem sobre os 17 anos da Lei Maria da Penha com Cris Otaviano. Depois de anos de abusos, essa mulher teve coragem. Foi à delegacia contar que o marido, usuário de drogas, vendia até comida da despensa para manter o vício. Ela demorou para ir até a polícia. Tinha medo do desamparo que sofreria depois de agir para afastar o homem que, vez ou outra, trazia algum dinheiro dos trabalhos que fazia como bico, para garantir o sustento dos filhos pequenos. A realidade veio à tona. Depois de acionar a Lei Maria da Penha e as medidas protetivas que tem direito, está aí o resultado. O marido saiu de casa e a mulher enfrenta exatamente o que temia: despensa vazia e desamparo. Faltando tudo para meus filhos, eu saí lá da delegacia com papel na mão e sem apoio de um serviço para trabalhar, de psicólogo para meus filhos, que eles perguntam pelo pai. Eles sentem falta do pai e eles choram e não tem esse apoio para eles. Eu fico muito triste com isso. De acordo com esta advogada, falta exatamente o que se chama de aplicabilidade. Falta que muito do que prevê a lei seja colocado em prática nas delegacias e dentro dos hospitais. O que está bem escrito no papel não vira realidade na vida de muita mulher que a advogada acompanha. Se ela vai à delegacia, ela faz ocorrência, ela pede a medida protetiva e acabou. Ela vai para casa sem saber para onde ir, como conseguir aí uma pensão ou um salário que pudesse ajudar os filhos. Na grande maioria delas, depressivas, com ansiedade, uma série de problemas psicológicos, tem essa dificuldade de entender ou de saber onde vão ser acolhidas. E aí vem aquela questão de, não, mas tem projetos para salário para a mulher, tem projetos para emprego, tem uma série de projetos, mas que essas mulheres não têm acesso.
acaba que o Estado ele não dá esse aparato para a mulher se livrar da violência doméstica, que seria medida protetiva, seria o acolhimento psicológico, porque não adianta ela ir à delegacia, fazer a ocorrência e ser abandonada. Ela precisa de um atendimento psicológico contínuo, ela precisa ter condições de manter a família, enfim, todos os projetos que a gente sabe que aí existe na teoria e que na prática não funcionam. Apesar das falhas de execução, a Lei Maria da Penha é resultado de coragem. A mulher que dá nome à lei ficou paraplégica depois de levar um tiro nas costas enquanto dormia. O agressor, ex-marido, foi preso e condenado. A mãe de 3 filhos, Maria da Penha, hoje faz parte de um instituto que trabalha para melhorar as chances de vida digna na vida de quem quer sair do ciclo de violência doméstica. Quem está à frente do instituto também entende que são muitos os avanços na proteção da mulher. Os avanços devem ir na direção da educação de todos os envolvidos na rede que combate a violência. A Lei Maria da Penha traz uma visibilidade, principalmente no artigo 8º, onde nós temos lá 9 diretrizes, não é, que norteiam as políticas públicas para as mulheres, porque é uma diretriz que fala sobre a composição da rede de atendimento, a rede de prevenção e atendimento à mulher em situação de violência, fala sobre a questão de discutir a violência no ambiente escolar, fala sobre a formação, que tem que ser uma formação permanente dos agentes policiais, da Patrulha da Maria da Penha, dos agentes de saúde, dos agentes de educação, de todo o sistema de justiça, e orienta, inclusive, até sobre os meios de comunicação, né? Sobre campanhas, sobre as campanhas de enfrentamento. A Lei Maria da Penha ela chega aos seus 17 anos com grandes contributos, fortíssimos. Ela é uma lei completa, ela não é uma lei perfeita, mas é uma lei completa, porque ela traz como protagonismo a relevância, né? O quão é fundamental nós nos reeducarmos no que se refere às relações domésticas. 17 anos de Lei Maria da Penha.